A série Testemunhos da Graça continua com seu terceiro episódio. Conheça agora o belo testemunho do pastor Fernando Brandão e sua mãezinha Dona Lita. Não perca! Toda semana um novo testemunho do que a graça pode fazer na vida das pessoas. Mas aí eu olho para Dona Lita, 80 anos de idade, a minha mãe, no interior da Bahia. E a minha mãe tem 4ª série de roça, lá do interior do sertão da Bahia, 4ª série. E a minha mãe não tem um curso de teologia, mas faz discípulos. E a minha mãe, eu morava em Belo Horizonte, ela pegava o ônibus para ir, ou aquele ônibus Gontijo, pegava a Vitória da Conquista, descia 116, chegava em Belo Horizonte. Quando ela chegava lá na rodoviária que eu ia buscar a minha mãe me apresentava metade do ônibus. A minha mãe não come quando ela viaja assim. Ela não pode comer, que ela acaba passando mal. Ela não come durante as viagens. Aí a minha mãe levava na viagem bolo, fazia farofinha com frango, essa coisa toda. Eu falava: mamãe, mas por que a senhora leva bolo e leva essas coisas se a senhora não vai comer no ônibus? Ela falou: ah, meu filho, você não sabe. Parei lá em Vitória da Conquista, tinha uma mulher com as crianças. Eu vou encontrando pessoas que não têm comida às vezes no ônibus. Aí eu dei a farofa de frango para aquela mulher, dei bolo. E aí eu comecei a evangelizar, orei, e a mulher e os meninos tudo entregaram a vida para Jesus. E no ônibus eu busco conversa com as pessoas. Aí eu dou um café ali, dou um pedacinho de bolo, e aí eu compartilho. O motorista do ônibus falou assim: olha, sua mãe, ela orou, ela abençoou todos nós aqui, foi uma maravilha. E ele encheu os olhos de lágrimas. Deus falou o meu coração nessa viagem, porque Deus mandou a sua mãe para falar o meu coração numa viagem de Vitória da Conquista para Belo Horizonte, dentro do ônibus Gontijo. A minha mãe não tem curso nenhum, mas a minha mãe tem uma vida com Deus, que busca servir ao Senhor. E ela é igual o carrapicho, quer multiplicar discípulos. Uma vez eu estava mudando para Brasília, e eu ia todo final de semana, fiquei 6 meses morando em Belo Horizonte, ia segunda de manhã, ia de avião, voltava na sexta-feira. Assim fiz o acordo com a empresa, de que eu ficaria em Belo Horizonte 6 meses, morei no hotel em Brasília 6 meses, e voltava, até que mudamos definitivamente para Belo Horizonte, para Brasília. Mas numa ida, no final de semana, um colega falou: rapaz, você poderia trazer meu carro nesse final de semana, que eu estou mudando para Brasília, meu carro ficou lá e tal. Eu falei: não, então eu vou um domingo à tarde, em vez de vir de avião domingo, segunda de manhã, eu vou de carro. E a minha mãe estava lá em Belo Horizonte me visitando. Aí eu falei: mamãe, vamos comigo? Ela falou: eu vou. Aí mamãe saímos de Belo Horizonte depois do almoço no domingo, e pegamos a estrada. E chega num determinado momento, eu acho que a Cristalina tem base do exército, e o pessoal ali de lá, umas cidades mais para trás um pouco, fica jovens pedindo carona. E aí tinha 2 rapazes vestidos de soldado, assim no final da tarde, pedindo carona, e era para ir para a base lá do exército. Aí a mamãe falou assim: vamos dar carona para esses rapazes do exército? Eu falei assim: vamos dar, mas a senhora vai pregar para ele? Ela falou assim: vou. Então eu falei: a senhora evangeliza e já faz a escola dominical, que chegar em Brasília a gente batiza esses caras. Aí não deu outra. Aí dei carona para aqueles 2 caras do exército e tal, cumprimentou essa coisa toda, confiando que eles estavam de farda ali, e que era boa gente, que normalmente a pessoa que está com a farda do exército, a gente imagina que é boa gente. E aí mamãe começou, aí soltou a metralhadora, e pá, e tal, e vai. E daqui a pouco descobriu que um era da Assembleia de Deus, estava desviado, e o outro não. E a mamãe vai, e tal, e tal, e tal. Chegou uma hora que os caras falaram assim: ou a gente para e desce desse carro, ou a gente entrega a vida para Jesus. Eu falei assim: esse carrapicho vai conquistar o mundo. Eu pergunto assim: mamãe, mas por que a senhora faz essas coisas? Ela falou assim: meu filho, tem uma coisa dentro de mim aqui que é um negócio, é Jesus. E ela corre uns riscos, irmãos, que é uma coisa. Ela passa por umas situações, pastor Marcelo, que deixa a gente louco. Lá na minha cidade, no interior da Bahia, onde eu cresci, Jaguaquara, tem essas festas juninas. Quem é da Bahia sabe. Aí muita gente vai para aquela cidade do interior durante aquela semana, festa junina, e a cidade lota. Não tem estrutura para receber todo mundo, não tem hotéis. O pessoal dorme nos carros, fica na rua assim, e vai muita gente para Jaguaquara. E mamãe mora lá numa casa grande, todos os filhos já tinham ido embora, e estava só ela e o papai. E a casa lá tem 4 quartos. E aí a mamãe está lá nesse período de festa junina. Ela não estava nas festas juninas não, porque ela é crente raiz, batista de raiz. Ela não vai nesses negócios não. Então, e aí
ela estava assim na porta, não é muito no interior. Aí assim, 3 homens, 3 rapazes, 3 pessoas lá. O moço chegou lá na porta de casa e falou assim: senhora, a senhora poderia vender um banho para nós? Que eles estavam no carro e não tinha lugar para tomar banho. Ela falou assim: não, pode ser. Aí chamou os caras para tomarem o banho lá em casa. Enquanto os caras tomavam banho, ela preparou um café. Aí preparou o café. Você já viu como é café na Bahia, né? Aquele cuscuz amarelo, banana da terra, um pedaço de requeijão, beiju, café com leite. Esse é dos fraquinhos, viu, pastor Eude? Esse é dos mais fraquinhos. E preparou aquele café. Aí quando os caras terminaram o banho ali, tem aquela mesa. Aí, não, vamos tomar um café. Aí a mamãe já deu logo uma primeira introduzida. Agora a gente precisa agradecer a Deus, porque esse café aqui, sem Deus, ele não estava aqui não. Vamos fazer uma oração aqui, eu posso fazer uma oração? Aí já fez uma oração. E aí tá, os caras estão ali. E aí depois, senhora, muito obrigado, essa coisa toda. E enfim. E vocês vão dormir onde? Não, nós vamos para a festa no clube, né? Que vai ter a festa, o forró aí, as bandas e tal. Nós vamos para a festa, a gente veio para a festa e tal. E vocês vão dormir onde? Não, nós vamos dormir depois no carro. Não, vocês podem vir dormir aqui. Olha a cabeça da minha mãe. Mas a gente vai chegar de madrugada. Não, não tem problema não, eu deixo uma chave com vocês. Vocês entram, não faz barulho, dorme aqui. E ela fez isso. Aí quando ela me conta, eu falei: mãe, se esses caras... Ele falou: filho, aqui não tinha nada para roubar. O máximo era matar a gente vai para o céu. E eles vão ficar com problema aí. É bom para nós. Rapaz, os caras, ela deu a chave para os caras. E aí eles foram dormir lá. Só que aí no outro dia acordaram tarde, aí mamãe dava o café, e aí a Bíblia comia solto, meu irmão. Porque chegava para o café, ela estava na mesa com a Bíblia aberta já, e lendo a Bíblia. Falou assim: eu queria ler uma palavra para vocês aqui. Aí leu e orou para os caras. Aí acabou a festa, esses caras foram embora. Aí um dia parou um caminhão, esses caminhões baú na frente lá de casa. Aí um moço falou assim: aqui que é a casa da Dona Lita? Ele falou assim: é, Dona Lita, eu tenho entrega aqui para a senhora. Eu falei: mas não comprei nada. Não, mas foi um moço aqui, que ele é dono de uma rede de lojas, e ele veio numa festa junina aqui, a senhora hospedou, ele mandou uns presentes para a senhora. Aí o cara deu um monte de coisa. E ela manteve o contato desses 3 caras, 2 entregaram a vida para Jesus. Aí, eu estava em Belo Horizonte, eu morava em Belo Horizonte, eu trabalhava numa agência da Caixa Econômica Federal, eu trabalhava na agência lá na Avenida Afonso Pena, Belo Horizonte, ali esquina com a Rua do Espírito Santo. Agência Afonso Pena, 0933, o número dela, não esqueça o número da agência. Código, não, o número do código, não é da rua não. E aí um dia chega um cara lá e falou assim: você é o Fernando Brandão, filho da Dona Lita? Eu falei: sou o Fernando Brandão, filho da Dona Lita. Ele falou assim: rapaz, sua mãe é uma pessoa muito especial. Eu vim aqui em Belo Horizonte e ela me deu o seu endereço, até me deu uma carta para trazer para você. Aí eu falei: mas de onde você conhece minha mãe? Aí o cara que contou para mim essa história, e ele falou: não, eu sou empresário lá em Vitória da Conquista, eu vim aqui em Belo Horizonte ver uns negócios de empresa de imóveis e tal, e aí eu vim aqui, sua mãe, eu estive lá, tomei um café com ela, que eu sempre passo lá, que eu fiquei amigo dela, e eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu fui numa festa junina na sua cidade, e a sua mãe me acolheu com banho, com café, com dormida, e eu vi na vida daquela mulher algo extraordinário, que o São João de Jaguaquara não me dá, mas que Jesus Cristo me dá. E aí ele me entregou aquela carta. Aí eu liguei depois para minha mãe, pensei: minha mãe, o que aconteceu? Aí ela me contou essas histórias. Mas esse moço foi lá, e eu falei: mãe, Deus do céu, que teologia essa mulher tem, que base, que teologia, que estudo ela tem. Ela falou: meu filho, outro dia ela completou 80 anos, estava lá no Rio comigo, ela sentada na varanda, tomando café comigo. Ela falou assim: meu filho, não esquece de uma coisa não, tudo na vida é bom, essa coisa toda você faz aí, mas não esquece de uma coisa não, a palavra de Deus e a oração é o que a gente precisa na vida, o resto é o resto. Não esqueça, oração e Bíblia, meu filho, isso é o que é importante para nós. Aquela simplicidade de uma mulher que ganha almas para Jesus. Chegava de férias na minha cidade, eu estou compartilhando essa experiência, não é para dizer que minha mãe é melhor do que ninguém não, é que na sua igreja a intencionalidade da multiplicação de discípulos não pode ser uma eventualidade de uma conferência missionária ou uma conferência evangelística. Tem que ser a vida da igreja, no dia a dia, a intencionalidade na multiplicação de discípulos. E aí, pastor, tem que começar com você.